Vamos à palavra, irmãos, nesta noite, quando o nosso coração certamente se alegra no Senhor por estarmos em sua casa, quando agradecemos a Deus por todas as famílias da igreja, pelas famílias aqui que nos visitam, quando agradecemos pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim, por todos quantos formam todas as famílias da nossa querida igreja. Vamos abrir a palavra e vamos ficar de pé. Atos, capítulo 16. Atos 16. Do verso 29 até o verso 32. A palavra do Senhor nos diz: Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Amém? Podem assentar. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, agora diante da palavra bendita do Senhor, revelação do Senhor a cada um de nós, palavra que nos abençoa, que nos corrige, que nos alegra, que enche o nosso coração de paz. Nós te agradecemos por ela, porque tu a tens preservado em nosso coração. Obrigado, Senhor, por tua santa e bendita palavra. E diante dela queremos estar sempre com os nossos olhos fixos para aprendermos, para conhecermos ainda mais a Ti e para crescermos no conhecimento e na graça de Jesus. Fala ao nosso coração, fala ao coração das famílias, fala ao coração dos casais, fala ao coração dos pais, fala ao coração dos filhos, fala ao coração dos irmãos, enfim, fala o coração de toda a igreja que aqui está. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quando nós falamos de família, e sempre é um desafio muito grande falar de família, nós podemos resumir esta instituição em algumas frases, em alguns temas, em algumas propostas, sabendo que a família é criação de Deus, nasceu exatamente na vontade do Senhor, quando o Senhor criou o primeiro homem da terra, Adão, e deste criou a primeira mulher, Eva. E foi ele, o Senhor, quem realizou então a primeira cerimônia de casamento no mundo, exatamente esta união do primeiro homem e da primeira mulher. E a partir daí, a família foi instituída e ela vem e chega aos nossos dias, e certamente ela está estabelecida e será estabelecida até a volta de Jesus. E nós podemos resumir isto em 3 frases, em 3 expressões, em 3 orações. A primeira: a família foi instituída e é criação de Deus. Ou seja, não é criação do homem, não é invenção do homem, não nasceu no coração do homem, mas vem do Senhor. Por isso a família é bênção de Deus, é projeto de Deus, é dádiva de Deus, porque ela foi criada pelo Senhor, ela foi proposta ao coração do Senhor,
e por isso ela permanece até os nossos dias. Portanto, esta é a primeira verdade. A família foi instituída e é criação de Deus. Segunda verdade, e essa não tão boa dentro da realidade que nós vivemos. A família tem sido alvo, irmãos, ao longo da história, de ataques do inimigo com o objetivo de destruí-la completamente. E assim tem acontecido. Ao longo da história, a família tem sido perseguida, atacada pelas artimanhas, pelas armadilhas do inimigo, e o objetivo disto é exatamente destruir totalmente a família. Assim como há o propósito, e sempre houve esse propósito ao longo da história, em momentos muito especiais, de destruir a igreja do Senhor, de abafar o cristianismo, a pregação do evangelho, que fala da salvação no nome de Jesus. E nós sabemos que a igreja é a reunião de famílias. A família, como instituição de Deus, tem sido atacada ao longo da história, ao longo dos anos, com o objetivo principal de destruí-la completamente. Esta é uma verdade. Por isso nós devemos orar, tomar todo cuidado com a nossa casa, com a nossa família, para que ela seja preservada, seja bênção, continue sendo dádiva do Senhor, será sempre dádiva do Senhor, procurando viver em família da melhor forma possível, para que a bênção de Deus seja sempre conosco. A terceira verdade, a família como instituição de Deus foi, é e será sempre alvo da bênção do Deus vivo e todo-poderoso. Por isso, ela não foi destruída e jamais será destruída. Nós podemos ter absoluta convicção e certeza desta verdade. Nós temos certamente dificuldades, não há nenhuma família perfeita neste mundo, porque feita por nós formamos as famílias, seres humanos, falhos, débeis, pecadores que somos, mesmo que remidos no sangue de Jesus. Por isso temos famílias completas na igreja e louvamos a Deus por isto, é bênção do Senhor, quando o pai, quando a mãe, quando o casal, quando os filhos, quando os netos, enfim, a família toda pertence ao Senhor, foi remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos famílias divididas, alguns crentes, outros não, ainda dependendo de que alguns membros da família sejam salvos, alcançados pela graça do nosso Deus, e esta é a nossa oração, para que todas as famílias sejam totalmente salvas, agraciadas pelo Senhor. Todas as famílias sirvam a Deus, como nós acabamos de cantar, sirvam a Deus com alegria, com temor ao Senhor, com dedicação, os pais, os casais, os filhos, os irmãos de casa, todos servindo a Deus com alegria. E aí, irmãos, nós encontramos na palavra do Senhor o poder de Deus sobre as famílias. E esse poder do Senhor é indiscutível e ele é seriamente importante. Então, eu gostaria de falar, dentre tantas verdades deste poder de Deus na família, daquilo que nós chamamos os 3 S's, porque a manifestação do poder, cada palavra começa com a letra S. Então, os 3 S's na manifestação do poder de Deus na família, em cada família, e cremos em todas as famílias aqui presentes. Nós temos famílias aqui inteiras, graças a Deus por isto, temos famílias não completas, louvamos a Deus também por isto. De repente há aqui alguém que só ele está aqui como família, louvado seja Deus, e a nossa oração que todas as famílias completamente sejam salvas e alcançadas por este poder do Senhor. Então, primeiro poder, o poder de Deus na salvação da família. O primeiro S,
salvação da família. É exatamente o texto base, o texto que nós lemos no início da mensagem. E Atos nos diz assim, agora crescendo mais no texto que nós lemos. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e agora o detalhe: serás salvo tu e tua casa. Não somente tu, mas toda a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Esse é um dos textos mais extraordinários, irmãos, certamente de todo o Novo Testamento e certamente de toda a Escritura Sagrada, porque fala da salvação, do poder de Deus sobre uma família, salvando de uma vez só, no único incidente, no único momento, na pregação da palavra a toda a família, todos, como diz o texto, sem exceção, todos foram alcançados pela graça do Senhor. Resumindo a história, por causa da pregação da palavra, por causa da fidelidade ao Senhor, Paulo e Silas foram presos. Paulo, servo do Senhor, fiel ao Senhor, que após a sua conversão, não deixou um dia sequer de pregar a palavra de Deus em todos os lugares, nas ruas, nas sinagogas, nas praças, na prisão, porque tantas vezes se viu encarcerado por causa da sua fidelidade ao Senhor. E Silas, seu companheiro naquele momento, companheiro de testemunho da fé no nome de Jesus, por causa desta pregação fiel, eles foram presos. Ao serem presos, foram açoitados, lançados no cárcere com os pés presos no tronco, porque o carcereiro recebeu uma ordem expressa de cuidar bem daqueles dois presos, porque eles eram e foram considerados arruaceiros, considerados aqueles que estavam provocando desordem na cidade, estavam pregando acerca do nome de Jesus, e aquilo começou a incomodar, inclusive os religiosos da época, não apenas os não, mas os religiosos, e por causa da pregação fiel do nome de Jesus, eles foram presos, foram encarcerados, foram lançados lá na prisão com os pés presos para que não pudessem fugir. Esta foi a ordem recebida pelo carcereiro. Por volta da meia-noite, diz o texto, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. É interessante, irmãos, exatamente aquilo que fez com que eles fossem presos foi exatamente o que eles fizeram ao serem presos, ou seja, cantavam louvores e oravam ao Senhor. Eles foram presos porque pregaram, porque cantavam, porque oravam. E na prisão, eles continuaram pregando, cantando e orando ao Senhor. A prisão não trouxe nenhum desconforto nesse sentido. Eles permaneceram firmes, fiéis ao Senhor. E eles cantavam de uma forma que os outros presos pudessem ouvir. Oravam de uma forma que os outros presos pudessem ouvir, para que a voz deles pudesse alcançar exatamente aqueles que precisavam ouvir falar do nome de Jesus. E o que aconteceu? No momento que eles cantavam, no momento que oravam, sobreveio tamanho terremoto. Os alicerces da prisão foram sacudidos, as portas se abriram e as cadeias se soltaram. Algum homem fez isto? Não. Paulo fez isto? Não. Silas fez isto? Não. Quem fez isto? Deus. Em sua bondade, em sua soberania, em seu poder,
Deus é o dono de tudo. O que Ele faz, o homem não pode, em hipótese alguma, impedir. O texto sagrado diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede. Ninguém pode impedir a ação de Deus, o poder de Deus, a manifestação da soberania de Deus. E no momento que Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, então o Senhor fez acontecer um tamanho terremoto, tão grande, tão poderoso, que os alicerces da prisão foram sacudidos, as portas todas se abriram e as cadeias todas se soltaram. Quando viu isto, o carcereiro ficou apavorado, porque ele receberam uma ordem ali atrás, de cuidarem bem daqueles presos. Eles não poderiam fugir de forma alguma, por isso eles foram colocados com os pés lá no tronco, para que não pudessem fugir. O carcereiro puxou da espada, quando viu que as portas se abriram, que as cadeias se soltaram, ele puxou da espada, tencionando tirar a própria vida, supondo que os presos tivessem fugido. Nesse momento, Paulo bradou e disse: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Esta palavra de Paulo impactou e entrou como uma flecha no coração daquele carcereiro. Ele que puxara a espada, apavorado, porque pensou que todos os presos estavam fugindo, quando ele ouviu de Paulo essa expressão: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Ele mudou a sua disposição do coração, largou a espada para lá e fez a primeira pergunta: que devo fazer para que seja salvo? As orações de Paulo e Silas agora estavam alcançando o coração do carcereiro. Os cânticos de Paulo e Silas estavam agora alcançando o carcereiro. A manifestação do poder de Deus estava agora alcançando aquele carcereiro. E ele pergunta: que devo fazer para que seja salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi esta: crer. Crer é fé, é crer, é reconhecer o senhorio do Senhor, reconhecer e crer que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar vida, e vida abundante e vida eterna. E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. É interessante, irmãos, porque em tantos textos na palavra de Deus, em tantas histórias em que alguém é salvo, só aquele alguém é salvo. Quando é curado por Jesus, Jesus não apenas cura, mas salva. Quando vê a manifestação do poder de Deus, então aquela pessoa crê em Jesus Cristo e é salva. Mas aqui a resposta foi que não somente ele, o carcereiro, mas toda a sua casa poderia ser salva, toda a sua família. Nós não sabemos aqui quantos filhos, a Bíblia não registra. Poderia ser uma família pequena, também uma família grande, não sabemos o número de membros, mas a resposta foi esta: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não será salva não somente a sua vida, mas a vida de todos os seus familiares, toda a sua casa. A seguir, depois que todos creram, foi ele batizado e todos os seus. Eles não apenas creram, como imediatamente, quase que no mesmo momento, eles foram batizados, como confirmação da fé, como certeza da fé que agora habitava o coração daquele carcereiro e de toda a sua família. A seguir foi ele batizado e todos os seus, e com todos os seus, registro final da história, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, que texto extraordinário. Diz que Paulo e Silas, eles foram para a casa dele, eles limparam os vergões de Paulo e Silas, ouviram a palavra de Deus, creram no Senhor Jesus Cristo, e toda a família do carcereiro, não somente ele, mas toda a família foi batizada no nome de Jesus. A pergunta
a resposta, a pregação, ele e a todos os seus, a todos os de sua casa, a fé, o batismo e a manifestação de grande alegria. Por que a Bíblia registra essa manifestação de grande alegria? Porque é isto exatamente que acontece quando alguém é salvo pela graça de Deus. O coração se enche de alegria, uma alegria indescritível, uma alegria que às vezes não se entende na hora, a alegria de conhecer a Jesus, a alegria de reconhecê-lo como Salvador, a alegria de ter a mente transformada, o coração transformado, a alegria de passar de simples criatura para filho de Deus, e agora eternamente filho de Deus. A salvação, quando operada no coração de alguém, não tem volta, não tem retorno. Como tantas vezes já afirmamos aqui do púlpito, uma vez salvo, eternamente salvo. Salvação, em hipótese alguma, se perde. Uma vez alcançada, é por toda a eternidade. Então nós podemos crer que vamos encontrar esta família lá no céu, a família daquele carcereiro, a sua esposa, os seus filhos, enfim, toda a sua casa, porque todos creram a partir do momento em que Paulo e Silas foram presos como Deus tem os seus propósitos. A partir da prisão de seus servos, toda uma família foi salva pela graça do Senhor. Então o poder de Deus na salvação da família. E esta é a nossa oração, irmãos, que todas as famílias que aqui estão nesta noite sejam salvas inteiramente, completamente. Se um marido é crente e a esposa não, que a esposa se converta. Se um casal é crente, os filhos não, que os filhos se convertam. Se pais são crentes e os filhos não, que esses filhos se convertam. Se os filhos são crentes e os pais não, que esses pais sejam alcançados pela graça de Deus. Irmãos de casa, sejam 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, se alguns são e outros não, que todos os irmãos de uma casa sejam alcançados pela graça de Deus e sejam salvos na manifestação do poder de Deus, na salvação da família. Segundo lugar, o poder de Deus no suprimento da família. O segundo S, salvação da família, suprimento da família. Quando Paulo escreve a sua tão bonita, especial carta à igreja de Filipos, ele diz assim: o meu Deus, já lá no final da carta, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Irmãos, que texto extraordinário. Paulo escreve esta carta do apóstolo Paulo aos irmãos e também amigos. Ele diz isto na carta. Aqueles irmãos da igreja de Filipos, eles não são tão somente irmãos, eles são considerados amigos, porque eles participaram do ministério do apóstolo Paulo, certamente oravam pelo apóstolo Paulo, contribuíam com ele para que o ministério pudesse ser desenvolvido, ser cumprido diante do Senhor Deus. E Paulo considerava aqueles irmãos mais do que irmãos, mas amigos. A carta aos Filipenses é a chamada carta da alegria, mesmo que Paulo a tenha escrito na prisão. Certamente ninguém fica alegre numa prisão, não há como. Mas Paulo demonstrou toda a sua alegria por estar preso por causa do Evangelho de Cristo. E escreveu da prisão esta carta aos irmãos da igreja de Filipos. E se nós dermos um título àquela carta, o título seria exatamente a carta da alegria. A alegria do coração do apóstolo Paulo, por servir ao Senhor,
por ser um pregador do Evangelho, por ter sido separado por Deus para manifestar a graça de Deus aos homens, para pregar fielmente a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. E agora Paulo está dizendo: meu Deus, o meu Deus, ele tinha convicção disto. O Deus a quem ele servia era o Deus da sua vida, o Deus do seu coração. Segundo a sua riqueza, ele manifesta a riqueza da glória de Deus. Há de suprir, convicção do coração dele, o Senhor supre todas as coisas em Cristo, cada uma. Ele não diz todas de uma vez só. Ele diz cada uma, porque as necessidades vêm hoje, vêm amanhã, como elas vieram ontem, e assim vai acontecendo. Então, cada uma de vossas necessidades, e aí ele expressa a sua adoração ao Senhor. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Este suprir, irmãos, inclui o sustento, a provisão de cada dia, a guarda, a proteção, a destra, a companhia, a presença do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. Irmãos, nós não podemos compreender isto perfeitamente, mas tantas vezes, certamente, nós fomos guardados pelo poder de Deus. Fomos livres de uma situação desconfortável, difícil, que poderia nos trazer dificuldades sérias, e sequer nós tomamos conhecimento disto, sequer percebemos que naquele momento nós fomos um alvo da companhia do Senhor, da presença do Senhor, da guarda do Senhor, da proteção do Senhor. De repente, não apenas a nossa vida, mas a vida dos nossos queridos familiares, porque o Senhor nos supre, conforme o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. Este suprir, então, inclui o sustento, a provisão de cada dia, o pão que recebemos do Senhor a cada dia para nosso sustento, a guarda, a proteção, a destra quer dizer companhia, a presença de Deus em nós. Por isso o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem cuida, é o Senhor que vê todas as coisas. Como o salmo que João Vitor recitou aqui: o Senhor não dorme, não dormita o Rei de Israel, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, Ele não dorme. O Senhor está atento a tudo em todo tempo. E este é o Senhor, o nosso Deus, aquele que nos salvou e que cuida das nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e nos suprindo em tudo. Lembramos ainda, irmãos, de um texto precioso lá do livro do profeta Isaías, que diz: não temas. Esta é a promessa do Senhor ao seu povo, povo escolhido, povo de Israel, povo de propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus. Quando Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, Isaías está dizendo: não temer, não ter medo, não ficar assombrado. O Senhor é conosco, Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta com a sua presença e com a sua destra, que é fiel. Essa promessa do Senhor deve entrar sempre e permanecer sempre, ser guardada sempre no nosso coração. O Senhor é conosco. Nós nunca estamos sozinhos, abandonados, como que largados neste mundo.
porque o Senhor é conosco. O Senhor é com a nossa casa. O Senhor é com a nossa família. O Senhor é conosco. Por fim, irmãos, o terceiro S do poder de Deus na família. O poder de Deus na sabedoria da família. Como nós precisamos de sabedoria, irmãos. Como precisamos de sabedoria. A palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, diz assim: com a sabedoria se faz o quê? Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que texto bonito, irmãos, precioso. Com a sabedoria a casa é edificada, e com a inteligência ela é firmada. Mais do que nunca, irmãos, nesse tempo invertido em que vivemos, quando o bom passou a ser ruim, o ruim passou a ser bom, vivemos uma completa inversão de valores no mundo. A igreja está nesse meio aí, em oposição a estas coisas, precisando lutar contra essas coisas, pregar contra essas coisas. A igreja tem sido desafiada, e como já disse, a igreja é a reunião das famílias, por isso as famílias têm sido desafiadas, neste mundo conturbado, difícil, invertido em que vivemos. Mais do que nunca a família precisa então de sabedoria, para que seja edificada e seja firmada em base sólida. Sabedoria em todos os relacionamentos da família, o relacionamento conjugal, pais com os filhos, filhos com os pais e os irmãos de dentro de casa. Porque se não houver sabedoria, as coisas tendem a cair numa situação difícil, desfavorável, que pode trazer prejuízos não somente para aquele tempo, mas prejuízos por toda a vida para a própria família. Sabedoria nesses relacionamentos, para que na vida conjugal, para que no relacionamento com os pais e os filhos, tão difícil neste momento, o relacionamento filhos com os pais também tão difícil, neste momento do mundo em que vivemos, também no relacionamento de irmãos de dentro de casa, é necessário, é preciso, é importante, é fundamental que haja sabedoria para que esses relacionamentos sejam sadios, com todos os desafios que eles trazem, com todas as lutas que eles trazem, mas sejam sadios na sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, sabedoria no falar, sabedoria no ouvir, sabedoria no tratar com amor, com respeito, com cuidado e com zelo. Isto é sabedoria. A sabedoria nos diz que precisamos edificar nossa casa, nossa família e firmá-la onde? Na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Não se esqueçam disto. Quem é a rocha da minha casa? Quem é a rocha da minha família? Quem é a rocha do meu coração? Somente Jesus. Por isso, irmãos, o salmista diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é reverenciar a Deus. Temer a Deus é escutar a voz de Deus. Temer a Deus é obedecer ao que ouvimos de Deus. Temer a Deus é ser dependente do Senhor em todas as coisas. Temer a Deus é ter a vida permanentemente, todos os dias, sem falhar um dia que seja, ter a vida nas mãos e debaixo dos cuidados do Senhor.
Temer a Deus é olhar para o alto e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu auxílio, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha justiça, Tu és o Deus da minha vida e da minha casa. Tu és o Deus a quem adoramos, a quem louvamos, a quem celebramos, a quem servimos. Tu és o único e verdadeiro Deus, e o Senhor é o Deus da minha vida, e o Senhor é o Deus da minha família. Isto é sabedoria, sabedoria no lar, sabedoria na casa, sabedoria na família, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu termino, irmãos, esta palavra lendo um texto, capítulo bíblico do livro dos Salmos, que para muitos certamente é uma utopia. O que é utopia? Um desejo, um sonho que jamais pode ser realizado. Utopia. Não se realiza nunca. Isso humanamente falando. Porque na palavra do Senhor nós temos uma marca do que é uma família debaixo da graça, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Uma família que vive a vida comum do lar, mas diante do Senhor, na dependência do Senhor, debaixo dos cuidados do Senhor, debaixo do grande e poderoso amor do nosso Deus. E o texto diz assim: temor de Deus e felicidade no lar. Esse é um salmo que faz parte dos cânticos de romagem. Os cânticos de romagem, aquele inário de bolso que o povo levava para cantar ao Senhor nas caminhadas para as festas no templo em Jerusalém. Enquanto cantava, orava ao Senhor para que Deus pudesse, na caminhada, tantas vezes tão perigosa, pudesse livrar dos perigos daquela caminhada, dos animais selvagens, daqueles criminosos que queriam certamente destruir a família, assaltar a família, fazer mal à família. E o povo caminhava rumo ao templo de Jerusalém para as festas, cantando esses cânticos de romagem. Eles começam no Salmo 120 e ele termina no Salmo 134. São 15 salmos, 15 cânticos, 15 cânticos que o povo de Israel cantava ao Senhor. E o 128, que está ali, mais ou menos no meio desses cânticos, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse texto emociona. Ele fala de um lar abençoado pelo Senhor, na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação dos irmãos, uma família debaixo da graça de Deus. E ele termina dizendo: vejas os filhos de teus filhos, que por esta graça nós possamos ver os filhos de nossos filhos, de nossos filhos, de nossos filhos, todos salvos, todos salvos, todos salvos e todos aguardando com santa expectativa a volta gloriosa de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada marido, Deus abençoe cada esposa, Deus abençoe cada pai, Deus abençoe cada mãe, Deus abençoe cada filho, cada filha, cada neto, cada neta, cada avô, cada avó. Deus abençoe cada irmão,
Deus abençoe as nossas casas, Deus abençoe as nossas famílias, Deus abençoe a nossa igreja.